Olá galera, sejam bem-vindos ao Projeto Aegis. Meu nome é Marconi e hoje nós estamos dando início à nossa primeira série de vídeos chamada Luz para o Meu Caminhar. A cada semana nós partilharemos trechos da Palavra de Deus, enxergando nelas indicação, enxergando nela uma luz que nos ajude a seguir o nosso caminho. E nós vamos começar hoje pelo livro de Gênesis, nos seus capítulos 1, 2 e 3, onde vai ser narrado um pouco da história da criação. E a primeira coisa que eu quero partilhar aqui com vocês, tendo ciência de que a Palavra de Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento, de sabedoria, de experiência com o Senhor, e que jamais a gente vai esgotar todas essas possibilidades, esse mistério divino, a primeira coisa que ela nos mostra é como Deus tem um plano na sua criação. E esse plano começa quando Ele cria a luz, e depois Ele cria céu, terra e mar. E quando Deus cria a luz, a primeira coisa que a gente percebe é que o que Ele quer de nós é que a gente enxergue, é que a gente veja. É isso que Deus espera de nós, a capacidade de olhar, a capacidade de ver o mundo, a capacidade de ver quem está ao nosso lado, a capacidade de ver o que temos e até mesmo o que não temos. O homem que não vê, não sabe o que tem e o que não tem, quem não tem, não sabe onde está nem para onde ir. A segunda coisa que a gente vê é que logo depois que Deus cria a luz, vai dizer a palavra que Deus cria céu, cria terra e cria o mar. E isso nos mostra como que Deus começa criando de cima para baixo. E essa é uma indicação de que se Deus começou a sua obra assim, do alto, também cada ação que nós buscamos ter na nossa vida precisa começar do alto, precisa começar em Deus. Se eu sigo no meu trabalho, nos meus estudos, na minha vida pessoal, a partir das coisas do alto, para viver aqui nessa terra, com certeza tudo aquilo que eu fizer, assim como a criação de Deus, será bom, será muito bom, porque começou em Deus. Depois disso, o Gênesis vai continuando, ainda no capítulo 1, e Deus encerra a sua criação dizendo: tudo é muito bom. E essa é a terceira verdade que eu queria partilhar com vocês. Apesar de todas as coisas terríveis que nós vemos no mundo de hoje, apesar daquelas pessoas às vezes que nos incomodam tanto, aquele vizinho chato, aquele parente insuportável, aquele colega de trabalho que pega no nosso pé, que é até mesmo antipático, ou que nós somos antipáticos com ele, em cada coisa da sua criação, em cada pessoa da sua criação, Deus olhou e viu que era muito bom. Porque essa é a nossa essência, essa é a nossa vocação como imagem e semelhança dele, sermos bons. Por isso, a gente pede a Deus a graça de, apesar dos pesares, conseguir olhar no outro e ver nele a bondade que Deus depositou. Conseguir olhar para nós mesmos, com os nossos defeitos, com os nossos pecados e nossos erros, e ver o quanto nós podemos e somos capazes de sermos bons. Porque foi assim que Deus nos fez, muito bons. No capítulo 2, a gente encontra a história do pecado. E é interessante que, antes desse pecado acontecer, Deus cria Eva. Até fazendo uma correção, é no capítulo 3 que o pecado surge. E quando Deus cria Eva, é bonito a gente ver que, diferente de Adão, que Deus pegou do barro, e que depois ele até vai dizer, você és pó, para mostrar que a terra sem a água da graça é só pó, e nós somos somente pó, sem a água do Espírito Santo, sem a graça de Deus. Quando Deus vai criar Eva, Ele não tira Eva do barro, da terra, do pó. Ela tira Eva de Adão, para mostrar que a mulher é feita daquilo que o homem é. E por que não, a gente não pode dizer que também o homem é feito daquilo que a mulher é? E aqui eu quero conversar com você que é casado, que é casada, que vive um matrimônio. Cuide muito bem de si mesmo, porque o seu marido, a sua esposa, é feita daquilo que você é. Por isso que Adão vai dizer, essa mulher é ossos dos meus ossos, é carne da minha carne. E é importante a gente perceber que ossos e carnes aqui são um simbolismo também de estrutura e aparência. A mulher é osso dos meus ossos, é minha estrutura, é minha fortaleza, é o que me mantém em pé, mas também é da minha carne, é da minha aparência. Por isso, cuide muito bem daquilo que você mostra aos outros e cuide muito bem da sua estrutura, daquilo que você é. Porque aquela pessoa que está do seu lado é feita a cada dia daquilo que você é e daquilo que você demonstra ser.
E aí no capítulo 3, como eu partilhava com vocês, surge o pecado. E é interessante a gente perceber como que o pecado ele nasce da desobediência. A Bíblia vai nos dizer que Deus não queria que o homem conhecesse o mal. E o que foi conhecer o mal? Foi desobedecer. E a gente sabe que na Sagrada Escritura conhecer não é apenas saber, é experimentar, é sentir na pele. Então o homem não apenas aprendeu o que é o mal, o homem sentiu, o homem experimentou o mal quando desobedeceu. Isso nos mostra que se a gente não quer experimentar o mal na nossa vida, a gente precisa fazer a vontade de Deus. A gente precisa seguir segundo a sua vontade. Às vezes a gente não entende por que as coisas dão erradas dentro da nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos estudos, nos nossos relacionamentos. Mas você tem buscado viver segundo a lei de Deus dentro de cada um desses espaços? Porque se em cada um deles você vai contrário à vontade de Deus, se você desobedece, não tem outro caminho senão a experiência com o mal. Uma experiência que rompe com aquilo que o homem foi feito para ser. Bom e guarda, guia, condutor dessa criação. Tanto é que quando o homem é criado, Deus vira para Adão e fala: olha, está aqui o jardim do Éden para que você o guarde e você o cultive. E isso mostra como que a gente também tem que tratar o nosso próximo. Deus coloca as pessoas do nosso lado como se cada pessoa fosse um paraíso de Deus. Porque é a imagem e semelhança de Deus. E Deus nos diz: guarde-o, proteja-o e o cultive, o faça crescer. Quem está do nosso lado precisa crescer. A gente não pode ter medo de fazer com que as pessoas amadureçam, com que as pessoas sejam melhores do que nós mesmos. Porque essa é a nossa missão. Ser guarda, ser muito mais do que guarda, ser um cultivador do paraíso, que é o nosso próximo. E por fim, a gente percebe que quando o pecado entra na história do ser humano, começa a surgir a dúvida. Tanto é que quando Deus percebe o pecado do homem, a primeira coisa que ele pergunta é: onde estás? Quem foi que te disse que estavas nu? Quem te deu a permissão, quem te deixou comer desse fruto proibido? Quando Caim mata Abel, onde está o seu irmão? Começam a surgir as dúvidas, as perguntas, porque tudo se torna confuso, tudo se torna duvidoso. E é isso que acontece quando a gente peca, é isso que acontece quando a gente desobedece, quando a gente não faz a vontade de Deus. As coisas deixam de ser claras, de serem vistas pela luz e começam a se tornar duvidosos. E na dúvida, a gente nunca consegue seguir o caminho certo. Galera, esse então é o primeiro luz para o meu caminhar. E eu desejo do fundo do meu coração que essa palavra de alegria e esperança te leve à obediência à palavra de Deus, te leve a cultivar e guardar aquelas pessoas que estão ao seu redor, te leve a cuidar de si mesmo, sabendo que você, homem, é parte daquilo que a sua mulher é, que você, mulher, é parte daquilo que o seu marido, que o seu esposo é. Que essa palavra de alegria e esperança te leve a viver cada vez mais a alegria e a esperança do Evangelho. Até a próxima.